E aí, pessoal do Boteco, Drops da Ju agora para falar do GP da Áustria. GP da Áustria, mais uma vitória muito dominante do Max Verstappen. Aliás, nesse triple header aí, o Max Verstappen ganhou 28 pontos em cima do Lewis Hamilton. Bom, as perguntas que vocês vão ver aqui nas caixinhas são perguntas que foram enviadas para mim no meu Instagram, o MyF1Live. E aí, se vocês quiserem participar da próxima, é só mandar a pergunta lá. Geralmente eu coloco a caixinha no domingo depois da corrida para vocês tirarem as suas dúvidas sobre a prova. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Ju Responde. Como vocês podem ver, eu já estou em casa, sobrevivi ao primeiro triple header da temporada. É sempre muito difícil para o pessoal da Fórmula 1 trabalhar nessas 3 corridas seguidas, mas não foi mais difícil do que foi para o Lewis Hamilton, né? De 28 pontos ele perdeu para o Max Verstappen nessas 3 corridas. No Red Bull Ring já era esperado que a Red Bull fosse melhor, mas a margem foi maior, com certeza, do que a Mercedes esperava. Mas vamos falar um pouco disso ao longo do vídeo. Eu vou começar com a pergunta que mais se repetiu, o Danilo, o Pedro, o Thiago, o Alex, o David, e eu escolhi a seguinte pergunta: se existe a chance de deixarem esse regulamento de punições um pouco mais brando. Essa é uma discussão que volta e meia retorna à Fórmula 1. Quando eles decidem deixar os pilotos um pouco mais livres para disputarem, vêm os pilotos e reclamam: não, mas a gente não sabe qual é o limite, o limite estar claro, e depois eles seguram um pouco mais: ah, não, precisa deixar a gente correr. Um exemplo muito claro aconteceu no Red Bull Ring em 2019, estava nessa onda de precisa deixar os pilotos brigarem, e daí o Max Verstappen passou o Charles Leclerc no final da corrida, foi uma ultrapassagem bem no limite, e todo mundo aplaudiu, falou: é isso aí, é assim que tem que ser. Na corrida seguinte, o Leclerc deu o troco numa outra pista, na pista de Silverstone, que é um circuito de uma natureza diferente. Já aí começaram: não, a gente precisa saber exatamente qual é o limite. Então, essa é uma discussão que volta e meia aparece, e é muito difícil a Fórmula 1 encontrar o equilíbrio. O Red Bull Ring costuma dar problema para esse tipo de coisa, porque é uma pista com 3 zonas de DRS curtas, então você não vê ultrapassagem feita com o DRS, você vê o carro se aproximando do outro com o DRS, e para quem está defendendo, é possível defender a linha de dentro sem perder muito na saída da curva. Então, cabe ao piloto que quer passar, tentar passar por fora, né? Você vê muita ultrapassagem por fora no Red Bull Ring. Se o seu pneu tá com superaquecimento, que é uma coisa que não demora muito para acontecer, aí você acaba indo para fora da pista, até você defendendo acaba tirando o outro para fora da pista. Por isso a gente tem muito mais problema no Red Bull Ring do que em outras pistas. Mas, como sempre, o equilíbrio é muito difícil de encontrar, porque os pilotos estão sempre reclamando, e as equipes também. Partindo para a pergunta do Guilherme, que eu escolhi, se o Hamilton tinha alguma chance de disputar com o Max, mas muita gente está perguntando como está o Hamilton, como está o ânimo dele, qual a chance de reação. Como eu já disse, o Red Bull Ring já era esperado que a Red Bull fosse melhor. Nessa segunda corrida, a Mercedes acha que eles tiveram um desempenho melhor, um ritmo melhor do que na primeira. Não deu pra gente ver isso, né? O Hamilton ficou preso atrás do Norris por 19 voltas. Depois ele teve 11 voltas ali em que a diferença aumentou. Ele estava com pista livre, mas com os pneus já não em condições tão boas quanto o Max. A diferença entre os dois aumentou ali, 3 segundos nessas 11 voltas, e depois ele teve o problema de assoalho. Eu vou comentar um pouco mais adiante. Então a gente não viu. O que a gente viu foi o Bottas contra o Verstappen, 0,3, 0,2, então algo na mesma casa do que a gente viu na primeira corrida. O ânimo do Hamilton parece que tá bom, né? Porque ele até foi no simulador da equipe 2 vezes, ele odeia ir no simulador, então ele tá se esforçando nessa briga, ele acha que dá pra tirar essa diferença. Lembrando que sempre, né? O circuito de Red Bull Ring seria melhor para Red Bull, e na França foi mais equilibrado, talvez volte a ser mais equilibrado em Silverstone na próxima etapa. Respondendo rapidinho sobre o furo no pneu do Max, que história foi essa?
O furo no pneu foi o segundo jogo dele. Então, eles viram alguma coisa que estava errada no pneu, a Red Bull viu, chamou ele para o box, por isso que ele fez aquela segunda parada e colocou mais um jogo de pneus duros, porque eles viram que tinha alguma coisa errada. Depois eles foram conferir, realmente tinha um corte no pneu do Max e poderia ter acontecido a mesma coisa que aconteceu em Baku se a equipe não tivesse visto isso. Mas foi no segundo jogo de pneus dele e não no terceiro. Partindo aqui, eu selecionei a pergunta do Giovanni, falando: o Lando estava encanando o Chuck Norris ou os problemas do Lewis eram sérios? A Jéssica, a Carla, tem mais gente perguntando sobre os problemas que o Lewis teve no carro dele. Bom, quando o Lewis estava atrás do Norris, ele não tinha problema nenhum no carro, né? O assoalho dele quebrou na volta 29:30. Segundo a Mercedes, não foi ele que foi muito lá fora, foi uma questão de carga mesmo, e até o Toto Wolff estava cobrando dentro da equipe para a confiabilidade do carro ser um pouco melhor do que isso. Quando o Lewis estava atrás do Lando Norris, foi mérito do Norris. Teve também a McLaren que trouxe um pequeno pacote para o carro na França, e as últimas peças chegaram agora, o carro melhorando, o carro sempre se adaptou muito bem ao Red Bull Ring também. É um carro sempre difícil de ultrapassar, a McLaren, que ele oferece pouca resistência ao ar, pouco arrasto, então todo mundo que fica preso atrás de uma McLaren fica por mais tempo. A Mercedes tem tendência de superaquecimento de pneu traseiro, já é um carro que sempre fica um pouco mais travado no trânsito, mas também ali teve uma pilotagem que teve muito mérito o Norris, porque ele conseguiu ficar na frente de um carro que é mais rápido do que ele, sem destroçar os pneus dele. Quando ele percebeu que os pneus traseiros estão escorregando um pouquinho demais, aí ele falou: eu vou defender, mas eu não vou defender tanto assim. Isso foi fundamental para depois ele conseguir o terceiro lugar, uma ótima corrida do Lando Norris. Bom, quem não concorda muito comigo sobre a ótima corrida do Lando Norris é o Sérgio Pérez, né? Partindo para a dúvida que foi do Diego, do Vitor, do Felipe, do Leonardo. E essa pergunta da Amanda: o que aconteceu com o Pérez? Ele estava se sentindo pressionado? Bom, falando sobre Pérez Pérez e Norris, ele acha que foi uma situação diferente do que ele fez com o Leclerc depois, porque com o Leclerc depois eles já estavam algumas voltas atrás do Daniel Ricciardo, ou seja, outro piloto sofrendo atrás de uma McLaren, e o pneu dele já tinha superaquecido, os freios também, aquele cenário que eu coloquei na primeira resposta, e aí ele estava tentando frear o mais dentro possível da curva e o carro acabou espalhando para cima do Leclerc. Ele acha que o Norris ali no começo da corrida estava num cenário diferente. Bom, o Pérez, eu acho que essa é um bom exemplo, né? A corrida que o Pérez teve e a corrida que o Verstappen teve lá na frente, um bom exemplo de como o pneu Pirelli funciona. A gente já teve vários exemplos disso em 10 anos de Pirelli, mas é um pneu que tende a ter superaquecimento. Então, quando você tem dois pilotos com o mesmo carro, quando ele fica preso atrás do trânsito, né? Até por isso que o Pérez tentou se livrar do Norris o quanto antes possível e arriscou muito para isso. Quando o cara fica preso atrás do trânsito, vira uma bola de neve, porque o pneu dele vai ficando cada vez mais superaquecido, cada vez fica mais difícil para ele conseguir fazer a ultrapassagem, e principalmente se você tem isso no começo do seu stint, nas primeiras voltas depois do começo da corrida, ou depois que você troca o pneu, aí fica ainda pior, porque essas primeiras voltas você ter calma e não ter ninguém te pressionando para você preparar bem o seu pneu, isso vai ser fundamental para a longevidade desse pneu, para você ter bastante rendimento, conseguir tirar bastante rendimento desse pneu até o final da vida útil dele. Então essa foi uma diferença muito grande entre a corrida do Verstappen e do Pérez, e mais uma vez deixou bastante claro como que é a vida dos pilotos com esses pneus Pirelli. Partindo para a próxima pergunta aqui, que foi do Guilherme e do Luan: o quão vantajosa é a estratégia de pneus do Sainz? Bom, o Carlos Sainz, ele arriscou bastante com largar com um pneu duro, né? Ele estava largando em 10º, mas fazia um pouco sentido era arriscada, mas qual que era o pensamento da Ferrari?
no Rebel Ring, né? Voltando ao último vídeo do GP10 Tira, para vocês entenderem, quem quiser entender melhor o que eu tô falando sobre trenzinho do DRS, recomendo voltar ao último vídeo. Eles sabiam que eles iam ficar no trenzinho do DRS de quem estava largando com o macio, que era o pior pneu para a corrida. A ideia era ficar bastante tempo, também perder, quando o pessoal do pneu macio parasse, ele ia ficar atrás do pessoal com pneu médio, que ia demorar mais para parar. A teoria era, com o pneu duro, o pessoal do pneu médio vai parar, ele vai continuar mais tempo na pista. O que eu estava falando sobre o Pérez, né? Qual que é o grande X da questão para as equipes? Elas querem fazer com que o seu piloto corra com a pista livre. E essa era a ideia da Ferrari com a estratégia arriscada do Sainz. Essa estratégia quase foi por água abaixo, porque ele, como o Russell, e teve gente que perguntou para mim por que o Russell perdeu tantas posições na largada, ele e o Russell escolheram o lado de dentro da curva 3, e essa acabou sendo a pior escolha, porque tinha bastante aderência do lado de fora da curva 3, e aí eles perderam bastante terreno na primeira volta. O Sainz, ele conseguiu fazer uma corrida bastante paciente, né? Porque ele sabia, ok, agora eu já perdi todas essas posições, eu vou ficar aqui atrás tentando levar o meu pneu duro o mais longe possível, porque aí depois, no final da corrida, minha corrida vai ganhar vida, porque eu vou estar com o pneu médio, que é o melhor para a corrida, e ele vai estar bem mais novo que os outros, e foi isso que acabou acontecendo com a corrida do Carlos Sainz. A pergunta de muita gente, na verdade, o que aconteceu com o Kimi para ele bater com o Vettel. O Eduardo, Felipe, a Larissa, a Laura e muitos outros perguntaram. O Kimi no rádio parecia estar bastante nervoso com o George Russell, né? Ele estava atrás do Russell, estava falando que o Russell estava se movimentando na freada, e isso não pode. O Russell acabou sendo inocentado depois pelos comissários. E ele também estava com muitos problemas de pneu, falou que o pneu dele tinha acabado. E o Vettel, por sua vez, disse que foi só um mal-entendido, colocou panos quentes. Eu escolhi essa pergunta do Kimi para falar um pouco sobre o futuro dele, porque muita gente geralmente pergunta. O Kimi Raikkonen, o ano passado, ele tinha a opção de ele continuar na Fórmula 1, então o contrato era ele que tinha opção sobre o contrato. Isso não é o caso no final desse ano mais. E a Alfa Romeo, se fosse por eles, já não teriam mantido o Kimi no ano passado, então é muito difícil que ele continue na Fórmula 1. Pergunta do Matheus e da Kelly também, se eu tenho mais alguma informação sobre a tal reunião sobre as novas unidades de potência de 2025. Bom, o que a gente já sabe já há algum tempo que eles querem fazer um motor que não seja muito caro, que seja relevante e que seja verde. Qual é o caminho que eles vão escolher? Que vai continuar sendo um motor a combustão, mas o combustível vai ser 100% biocombustível. O que a gente não sabe se é um V6 ou um V4. O Toto Wolff já apareceu falando que já definiram que é um V6, mas isso tem a ver com a pressão que a Mercedes e que a Renault estão colocando para que haja o menor número de mudanças possível para manter os custos mais baixos. Acontece que você tendo Porsche, você tendo Audi sentando na mesa de negociações, eles obviamente querem que haja muitas mudanças, porque senão eles não vão ter chance contra quem já está desenvolvendo esse motor já há algum tempo. Esse é o lado do motor a combustão. E o lado da parte da energia elétrica, isso vai aumentar essa parte, a quantidade de potência vinda da energia elétrica, mas não se sabe como. Eles querem tirar o MGUH novamente, porque é um sistema muito caro, mas não houve nenhuma decisão nesse sentido. O que aconteceu foi que as montadoras colocaram as suas posições, né, o que aquelas que querem entrar querem, o que aquelas que já estão querem manter muita coisa, e agora o pepino está na mão da FIA. Partindo para a última pergunta, a pergunta da Thaís, e que já se repetiu várias vezes. Por que no final da corrida já aparece a bandeira quadriculada para os pilotos do fim ou do meio do pelotão? E, várias perguntas assim, se o retardatário continua correndo,
Não, a última volta da corrida é a última volta que o vencedor da corrida vai completar. Então todo mundo que passa atrás dele, não importa se está uma volta atrás, recebe a bandeirada também. Por que isso acontece? Porque senão seria muito perigoso, né? Você ter pilotos em velocidades diferentes. Então é isso, os retardatários não fazem aquelas voltas que eles estão atrás dos outros pilotos. Esse foi o Ju Responde do GP da Áustria e eu volto daqui 2 semanas depois do GP da Inglaterra, da Grã-Bretanha, melhor dizendo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.